todas as histórias, para realizar um feitiço, a fada precisa conhecer não apenas as palavras mágicas, mas também conceitos fundamentais para sua execução. Afinal, para toda magia existem regras. A fada madrinha da Cinderela avisou: à meia-noite, tudo voltaria a ser como antes e ela perderia a carruagem. Assim, no plano de cargos e salários também é preciso conhecer conceitos e obedecer regras para o projeto não virar abóbora. Para iniciar o programa, você precisa definir qual modelo irá seguir: salário fixo, variável ou ambos. E aí, complicou? Então vamos começar pelo princípio. Salário e remuneração são conceitos diferentes? E já ouviu falar sobre compensação total? De uma maneira geral, existem várias terminologias associadas a esse mundo da remuneração. Um item que normalmente é bem distintivo é o item chamado salário, ou salário base, a parte fixa da remuneração direta. O que é remuneração direta? É a parte da remuneração que é adotada, que é utilizada, que é oferecida em dinheiro. De um tempo para cá, o termo salário vem sendo acompanhado de outros elementos, como, por exemplo, os programas de remuneração variável, participação nos lucros, participação nos resultados, gratificação por desempenho consistente e tantos outros mecanismos de remuneração variável em dinheiro. Então, a ideia de salário é a parte fixa dessa remuneração direta, temos uma parte variável e temos outros elementos que são os benefícios. Os benefícios oferecidos por uma organização ou mesmo fixados em lei são elementos da remuneração, o que a gente chama de remuneração indireta. Então, de um lado, temos a parte da remuneração direta, é aquilo que é colocado em dinheiro, e do outro lado, temos a remuneração indireta, que não coloca um dinheiro diretamente no bolso das pessoas, mas diminui a necessidade do indivíduo tirar dinheiro do seu próprio bolso. Claro que essa ideia de remuneração hoje é muito maior do que já foi há tempos atrás. Hoje existe uma ideia de que dois outros elementos fazem parte dessa ideia de compensação total, que são as questões associadas à possibilidade de aprender, crescer, se desenvolver como pessoa, como profissional. Então, as ações associadas a aprendizado e desenvolvimento são formas de remuneração. E o quarto elemento dessa engrenagem de remuneração total é esse outro elemento chamado ambiente de trabalho. Então, talvez poucas coisas paguem tanto ou tão bem quanto um lugar onde a gente reconheça nas pessoas um certo grau de informalidade, onde a gente tem algum prazer de trabalhar naquele lugar. Imagine a diferença que teria sido para a vida da Bela Adormecida se os pais dela tivessem convidado a Malévola para seu batizado. A bruxa não teria se sentido injustiçada e, com isso, não teria lançado uma maldição para a menina. Da mesma forma, as distorções salariais provocam injustiças que trazem consequências negativas para a empresa. E a maldição pode vir no formato de um processo trabalhista. É nessa hora que todos escutam falar do termo isonomia. Ele é quase que o abracadabra do feitiço do plano de cargos e salários. Isonomia, segundo a definição do dicionário, significa que todos têm direitos iguais. O que irá justificar a diferença salarial é a entrega diferenciada de cada colaborador. A nossa legislação referente aos planos de cargos e salários é muito clara quando ela diz que atividades iguais, salários iguais. Por jurisprudência, nós já temos há bastante tempo a condição de ter no mesmo cargo atividades iguais, embora quando as pessoas que ocupam estes cargos têm um desempenho diferenciado, ela passa, como eu disse antes, por jurisprudência, a ter a possibilidade de um salário diferenciado, embora dentro da mesma faixa salarial. Então, isso modifica um pouquinho esse conceito da isonomia. A questão é, para ter essa possibilidade de um salário diferenciado no mesmo cargo, é preciso que esse desempenho diferenciado esteja documentado de alguma maneira. E essa documentação desse desempenho vem por meio da avaliação de desempenho. Portanto, faixas salariais só são possíveis em empresas que têm avaliação de desempenho implantada. Não é possível, legalmente,
termos salários diferentes, faixas salariais em empresas que não tenham esse processo de avaliação de desempenho desenvolvido e implantado. As diferenças entre progressão e promoção são importantes para apoiar o feitiço. A progressão ocorre de maneira horizontal, passa de uma referência salarial para outra sem mudar de nível dentro da tabela salarial. Na progressão, a princesa continua neste cargo, porém anda para uma faixa salarial maior. Já a promoção ocorre quando há uma mudança vertical de cargo e se assumem novas responsabilidades. Na promoção, a princesa deve assumir o cargo de rainha. E para tornar a poção da horizontalização ainda mais potente, é hora do ingrediente Y. A maior parte das organizações possui estrutura muito verticalizada e acabam promovendo um bom colaborador para um cargo gerencial, mesmo que ele não tenha equipe. Para solucionar essa questão, existe o modelo que segue a carreira em Y. Faz muito mais sentido o alfaiate do reino ser promovido a um especialista em alfaiataria do que a um supervisor de alfaiates sem ter alfaiates abaixo dele. Fora que é preciso levar em consideração as competências de cada um. Será que o alfaiate não possui um perfil mais técnico? No próximo episódio, você conhecerá a poção da descrição de cargos, ingrediente imprescindível para o sucesso do feitiço de cargos e salários.